Jogo da memória fitness, galera. Nosso penúltimo jogo, tá? Do nosso curso, do nosso módulo 3. E é um jogo da memória fitness porque Naim, professor de vocês, é fitness, adora coisas voltadas para musculação e nutrição, por isso, um jogo temático. E eu já começo essa aula, galera, da seguinte forma. É o melhor lugar, o Google Planilhas é o melhor lugar para a gente criar um jogo da memória? Na minha opinião, não é. Mas o nosso curso, o objetivo do nosso curso é mostrar que tudo aquilo que a nossa mente pensa é possível criar. Eu pensei em criar um jogo da memória, eu criei o jogo da memória. Eu tive algumas dificuldades porque não é tão intuitivo. Então, né, na vida da gente, a gente tem esses desafios, né? Como fazer uma coisa que a gente precisa fazer de um modo que não é o ideal? Porque um jogo da memória, o ideal era eu clicar aqui na célula e ela virar, né? O Google Planilhas, a gente não consegue fazer dessa forma. Ficaria improdutivo. Então, como que a gente faz aqui? O jogo ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou selecionar aqui ó, a coluna e a linha, e aí eu clico no botão e aí a célula vira, tá? Então vamos rodar o Start para vocês verem primeiro como é que isso aqui vai funcionar. Ó. Deixa eu rodar aqui, ó. Clicar no botão Start, olha lá, tá rodando. Ele traz pra gente aqui fotos aleatórias dos itens que a gente tem, ó, coisas fitness, cenoura, frango, whey, tá vendo? Olha que legal. E aí é o seguinte, ele mostrou e ele atualizou. E ele trouxe a mensagem, em vez do jogador 1, eu vou colocar aqui, ó, o jogador 1 vai jogar aqui, ó, coluna 1, essa aqui é a coluna 1, beleza? Coluna 1, linha 2. Então, coluna 1, linha 2, essa célula, beleza? E aqui ele vai jogar coluna 2, linha 2, beleza? Então eu quero abrir aquelas duas células ali pra gente ver, ó. Vai abrir essas duas, beleza? Olha que legal. Então, esse tipo de adaptação que eu tive que fazer. Eu fiz, olha lá, mostrou, e ele fica por 3 segundos, olha o tempo aqui em cima. Não acertei. Isso daqui, galera, por que eu tô falando que é contra-intuitivo? Eu mostrei para alguns jovens, crianças de menos de 10 anos, né? Tudo que eu faço aqui eu testo, tá, galera? Então, isso é importante dizer. Então, eu mostrei, eles não acharam intuitivo, eles não gostaram desse jogo, porque tinha que ficar clicando aqui e depois no botão. Então, eles não gostaram. Os outros jogos, eles gostaram mais. Por isso que eu estou dizendo que não é a melhor forma de fazer um jogo de memória, mas é possível fazer e a gente teve o problema, a gente resolve o problema, né? Tá. Dito isso, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora? O jogo, na verdade, ó, eu setei os números aqui, ó. Olha a gambiarra que eu vou mostrar para vocês. Apertar a tecla ESC, vou pintar as células de preto, vocês vão ver os números, ó, que legal. Eles estão aqui, ó. Então agora a gente pode até roubar aqui, ó. O 2 está aqui na primeira célula e ele está aqui, ó. Olha só que legal, então nós vamos ganhar. Deixa eu diminuir aqui, ó, só pra gente ver. Eu apertei o menu, né? Ó, tem o 2 aqui e o 2 aqui. Se a gente vir na guia back, olha o que a gente tem na guia back. Nós temos as fotos dos itens, são 10 itens que eu tenho, então são 10 pares. Aqui a gente tem 20 células, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 colunas e 4 linhas. 4 linhas, 5 vezes 4, 20 itens, né? 10 pares. Aqui eu tenho os 10 itens que eu escolhi, tá? Obviamente aqui, ó, a gente já tá careca de saber, função imagem retornando pra gente, tá? A imagem da internet. E aqui, eu tenho ainda, olha só, uma verificação. Aqui, ó, eu vou trazer os números que eu marquei, porque é assim que eu verifico se a pessoa acertou ou não. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, linha 1, coluna 1, e aqui é coluna 1, linha 4. Coluna 1, linha 4, para acertar. Beleza? Veja que está 0 no placar, tá? Quando eu clico aqui em rodar, olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer para cá e o código nosso vai verificar se é igual. E é, certo? E quando ele é igual, olha que legal, ele já traz um ponto para cá, olha que bacana. E ele já deixa aqui virado. Então agora a gente prestar bastante atenção, porque o código é complexo aqui, galera. O código é bem legal e divertido. Vocês entenderam a brincadeira? Então agora, ó, é a vez do jogador 2 continua jogando. Vamos acertar mais uma, ó. 9, 9 aqui, ó. 9, 9 é o quê? Vamos ver o item que é o... Esqueci o nome, Querobel. Acho que é Querobel o nome daquilo ali. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tá, ó. Coluna 2, linha 1. Coluna 2, linha 1. E aqui a gente tá na... Coluna 2, linha 2. Talvez, eu sou apaixonado por planilha, galera. Isso aqui pra mim fica marcando aqui na matriz, eu acho divertido demais. Você que está assistindo essa aula, que é meu aluno, comenta aí pra mim, joga, né? Joga o jogo e comenta a experiência que você teve. Eu e minha esposa, a gente joga e se diverte horrores com esses jogos que eu crio aqui no Google Planilhas, tá? Mas os jovens não têm gostado muito não, mas a gente vai criar coisas aqui divertidas para eles também, tá? Comenta aí se você gostou. É claro, eu tenho certeza que se você está assistindo essa aula, você está aproveitando bastante o aprendizado que a gente traz aqui, né? O conhecimento técnico que a gente disponibiliza para vocês. Mas em termos de jogo,
Você jogaria esse jogo no Google Planilhas? Deixa pra mim nos comentários aí que eu gosto de saber essas coisas. Eu super jogaria, eu me divirto horrores com isso aqui, tá? Ó, vou clicar e ele vai abrir o 9 e o 9 aqui. Olha lá, ó, Querobel, ganhei. Vai trazer o ponto aqui pra gente, olha que bacana. Certinho? Ele já trouxe o ponto, deixa eu só ver aqui se ele limpa. Ele limpa, tá vendo? Ó, depois que ele termina a rodada, ele volta e limpa. Feito isso, galera, a gente já entendeu como é que o jogo funciona. Eu vou até pintar as células aqui para eu não esquecer, ó. Deixar tudo branquinho, de novo. E agora, nós vamos para o código para a gente ver o que vai acontecer, ó. AppScript. Então, quando a gente clica no Start, ó. Quando a gente clica no botão Start, deixa eu até atribuir a função para aquele ali que eu não atribuí, ó. Start. Copiei. Vou vir para cá, ó, atribuir a função dentro da imagem, função start. Vamos ver se foi atribuído, código rodando, tá vendo? Olha o que ele faz. Ele traz as imagens aqui pra gente, ó. Tela cheia. Ele trouxe as imagens, só que essas imagens são aleatórias. Olha o que o código tá fazendo aqui, galera. Presta bastante atenção. Ele seta na célula um VLOOKUP. Olha aqui, ó. Um set fórmula, coluna 12, olha só. Coluna 12, desculpa, linha 12, coluna 7. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7. Linha 12. Aqui, tá vendo? Ele seta aqui, ó, um VLOOKUP, que é um quê? Um PROC-V. Ele seta um PROC-V ali, ó, 1. Ele vai procurar o número 1. Olha que interessante. Ele vai fazer um VLOOKUP aqui, ó. O que é um VLOOKUP? É um PROC-V. Ele vai fazer isso aqui, ó. PROC-V. E ele vai procurar o quê? O número 1. Aonde que ele vai procurar o número 1? Aqui. E ele vai retornar o quê? Coluna 2. É isso. Olha lá. É isso que ele vai fazer. Ele seta aqui, ó, todos os itens. Então, quando eu mostro a imagem, é só para mostrar para o usuário, para o jogador, as imagens disponíveis. Então, ele faz isso, ó. Olha que legal, ó. Vai fazendo aqui, ó. Cada coluna por coluna, depois pula para a linha de baixo, tá vendo? E ele vai iterando aqui até mostrar as 20 casas, as 20 células. Então, nada mais é do que isso. E depois, como eu apertei o Start, ele já seta lá em cima para mim, ó, vez do jogador 1 na célula F7. Aqui, ó. Ele seta jogador 1, sua vez de escolher, tá vendo? Já setou o valor ali. E aí, depois que ele fez isso, ele zera o placar, olha só, A10 e L10, a gente vê aqui, ó, A10 e L10, ele zera o placar e depois ele chama a função sortear número. Essa função sortear número, na hora que eu fiz o jogo, eu estava com pressa, eu pedi o próprio ChatGPT para fazer para mim, tá, galera? O ChatGPT ele faz de um jeito bem divertido, para eu não ter que pensar muito, e ele ajuda muita gente. Ele fez essa função aqui, ó, e eu já vou mostrar para vocês. Recentemente, numa das aulas anteriores aí, eu mostrei para vocês isso aqui, ó, variável de matriz. Isso é bem legal, porque permite a gente avaliar, porque permite a gente salvar vários dados numa mesma variável. E aí a gente precisa verificar, porque não pode repetir, né? Então, desse jeito aqui, ó, olha que bacana que ficou. Ele já salvou tudo e depois despeja na internet. Vamos passar pelo código aqui rapidamente, ó. Ele vai gerar os números, ó. Gera os números de 1 a 10, repetidos duas vezes, ó. Então, ele tem essa variável que vai de 1 a 10, olha que legal. E ele vai, ó, olha que legal, acrescentar lá, ó, os dois números, ó. Tá vendo só que legal? Ele vai acrescentar i. Então, o i vale 1, ele vai acrescentar 1. Depois o i vale 2, vai acrescentar 2. Entende? Então ele está repetindo, ó. Ele vai salvar 1, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, 4, 4. Então ele salvou 20 números, sendo de 1 a 10, de 1 a 10 duas vezes. É isso que esse forzinho fez aqui. Essa funçãozinha aqui que o ChatGPT fez, olha que legal. Ela embaralha os números pra gente, ó, usando o match handle, os números aleatórios. E aí ele armazena em duas variáveis, né? I e J. Olha que legal. I e J, e depois ele faz o quê? Ele insere esses números, olha que legal. Ele insere esses números, ó, variável J e variável I. E aí, ó, justamente para quê? Para pegar tanto a linha e a coluna. Lembrando, olha só, que a linha começa em 12, né? E a coluna começa em 7. Então ele vai vir aqui, ó, e ele vai despejar esses números pra gente, ó. Vamos rodar essa função aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pintar de preto, tá? Pintar de preto pra gente ver o que tá acontecendo aqui, ó. Ó, setou os números, eu vou apagar e eu vou rodar de novo a função sortear, vamos ver. Olha lá que legal. Então, essa funçãozinha que o ChatGPT fez aqui, ao invés de eu ficar quebrando a cabeça, eu precisava disso, eu falei pro ChatGPT o que eu queria, né, expliquei para ele qual que era a coluna,
qual que era a linha e o que ele tinha que fazer. Sortear o número de 1 a 10 duas vezes e colocar eles ali de forma aleatória. O ChatGPT, galera, ele não veio para substituir mão de obra. Ele veio para separar as pessoas que sabem das pessoas que não sabem. Se você sabe o que você quer, você sabe pedir para ele, você vai saber usar o que ele te entrega. Se você não tem a menor ideia de como que funciona uma planilha, você não vai conseguir usar essa função. Entende? Essa função aqui não é aleatória. Eu falei, ChatGPT, eu preciso de uma função que gera os números aleatórios. Você vai conversando com ele e fala para ele qual que é a coluna. Né? Você tem que saber o que é a variável linha, o que é a variável coluna. Você tem que saber o que essa função está fazendo, porque se você precisar de alterar alguma coisa, mesmo que você não saiba alterar, você pessoalmente não saiba alterar, você tem que saber explicar para o ChatGPT para ele alterar para você. Então, não veja a inteligência artificial como uma ameaça, pelo contrário. Use ela para ela te ajudar a melhorar os seus códigos cada vez mais. Beleza, galera? Então eu deixo bem claro, não foi eu que criei aquela função ali. Eu poderia ter criado? Sim. Talvez eu ia ficar quebrando cabeça aqui um tempo e ia fazer sim. Mas foi muito mais rápido, muito mais produtivo e muito mais simples eu pedir para o ChatGPT criar essa função para a gente de sortear os números. Tranquilo? Então, dito isso, quando a gente rodou o start, né, ele colocou os números ali aleatoriamente e depois rodou essa função que a gente acabou de ver, que é o sortear números. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Lembra lá que a gente aperta o play. Então, aqui já está escrito vezes jogador 1, ele vai marcar aqui a coluna, né, que ele quer, coluna e linha que ele quer dos dois. E aí, a gente roda o play. Vamos ver o que o play faz. Vamos fazer aqui, vamos fazer assim, ó, vou pintar de novo, pra gente jogar lá uma vez e ver o que tá acontecendo, tá, ó. E aqui eu vou marcar aqui, ó, 1, que eu quero acertar, ó. Esse aqui é o 2 e o 2 é esse aqui, ó. Então vai ser coluna 5, linha 3. Coluna 5, linha 3. Beleza? A gente vai jogar lá no código. Coluna só ver se tá certo. Coluna 5, linha 3, certinho. Então o jogador 1 vai acertar e vai marcar um ponto, não é isso? Vamos ver o que tá acontecendo no código aqui, galera. Declarou as variáveis, inclusive o iAlert aqui pra gente, né? Um i pra gente chamar um iAlert mais pra frente. Declarou as duas planilhas, duas abas, né? Aqui, ó, variável call1, ele vai pegar G10, getValue, G10 mais 6. Vamos ver o que é o G10? Ó, aqui tá o G, aqui tá o G10. Olha que legal. G10 mais 6. Por que é G10 mais 6, galera? G10 vale 1. 1 mais 6 é 7. Então, isso aqui, ó, é a coluna. Olha que legal. Porque aqui começa em 1, no jogo começa em 1, mas para a planilha é a coluna 7. Olha a lógica aí, galera. Olha a lógica, que legal. Vocês entenderam? Então, da mesma forma, a linha 1, olha só, ela vai pegar o H10 mais 11. Porque o H10 vale 1, só que a linha 1 não é essa aqui, que equivale à linha 12, então 1 mais 11, 12. Então pegou exatamente essa célula. Então com a variável lim1 e call1, eu formo essa célula. Eu consigo pegar o valor dessa célula. Da mesma forma, call2 e linha 2, eu consigo, olha só, verificar, pegar o valor que o usuário marcou aqui pra gente, tranquilo? Aí eu criei duas variáveis, chamei elas de imagem, mas presta atenção. Essas variáveis aqui, ó, imagem 1 e imagem 2, na verdade elas são números, né? Porque a gente está pegando esse número 2 aqui, que a gente vai estar pegando, e esse número 2 aqui. Então são, na verdade, números. Eu só chamei de imagens aqui, né? Esse ifzinho aqui, galera, é um tratamento de erro. Por quê? Olha só. Se linha 1 for igual a linha 2 e coluna 1 for igual a coluna 2, olha só. Né? Não pode, porque eu não posso vir aqui e marcar 1 e 1 de novo, ó. Olha que legal aquele if. Se eu fizer isso aqui, ó, eu caio nesse primeiro, olha só, eu caio nesse primeiro erro aqui, ó. Então não pode, vai trazer um iAlert, campos selecionados inválidos. Vamos fazer isso? Ó, se eu fizer exatamente isso, olha o que ele vai trazer de mensagem. Campos selecionados inválidos. Então aqui, ó, a gente está verificando nesse if se é igual, as variáveis são iguais. Da mesma forma, se a variável imagem 1, olha só, se ela for diferente de número, ou a variável 2 for diferente de número, também não pode. Essas duas variáveis têm que conter um número. Então, ó, eu só vou cair no else aqui, ó, se tiver tudo certo. Então esse ifzinho é um if de verificação. Vamos consertar aqui de novo, ó. Aqui pode ser 1, e aqui vai ter que ser 5, olha só, 5 o quê? 5, 3, não é isso? 5, 3, olha que legal. Pronto. Agora, pessoal, então a gente caiu no else, né? Aqui a gente tem um console.log, só para mostrar, né? E aqui a gente vai verificar agora, ó, sheet1.getCellula, getRange F7, né? GetValue,
Se ela é igual ao jogador 1, vai verificar se ela foi igual ao jogador 1. Se for igual ao jogador 1, olha que legal. Ela vai copiar, olha só, as marcações que o jogador fez para a célula E1 e E2, igual a gente já viu, né? Ele vai copiar aqui para a guia back e trazer para cá, ó. Vai copiar para cá, beleza? Porque é ali que a gente vai verificar se a pessoa acertou ou não. Depois que ela copiou, olha que bacana, vai fazer um VLOOKUP, olha lá, dentro da própria célula. Porque se eu faço um VLOOKUP aqui e um PROC-V, né? E retorno a imagem, o usuário vai ver o que ele marcou. E isso daqui, olha que interessante, aqui que é a sacada, ó. Vai ficar rodando por 3 segundos. Olha que bacana. Olha que legal. Tá vendo só? Agora, depois que rodou os 3 segundos, a gente verifica se o E1 é igual ao E2. Aqui, ó. A gente verifica se esses dois são iguais. Olha como é que, galera, quando você vai construindo passo a passo, como é que vai ficando simples. É claro que para chegar nesse nível demora, não é de um dia para o outro, mas a lógica, ela é integrativa, né? É um passo a passo. Se você consegue pegar a lógica, você consegue construir. Então, a gente verifica agora se é igual. Se for igual, eu crio essa variável oldValue para pegar o valor de A10. Olha só, oldValue, valor antigo, né? Eu poderia chamar de qualquer nome, é porque geralmente a gente usa em programação esse nome. oldValue, célula 10, porque não está na vez do jogador 1, então eu pego esse oldValue aqui, que no caso é 0, tá? Eu pego esse oldValue e eu vou setar na mesma célula 10, oldValue mais 1. Então veja, vai ficar quanto aqui? 1. Olha que legal. E aí, eu vou agora na célula A1, E1 e E2 limpar elas e vou de novo, olha só, escrever, né? Nem precisava, porque já está escrito isso, mas por questão de segurança a gente escreve de novo, vez do jogador 1, porque ele acertou, não é isso? Então vai ficar ali de novo, ó que bacana, vez do jogador 1, vai reescrever aqui, aqui vai ficar 1. A gente sai e a gente não cai no else. Por que a gente não cai no else? Porque a gente já tem um return aqui que acabou a jogada. Se fosse a vez do jogador 2, o que ia acontecer? Ia cair aqui, ó. Porque a primeira verificação que a gente fez no else, no if, foi o quê? Se era a vez do jogador 1, entende? Então, por isso que eu tenho esse else if aqui, e agora eu verifico se é a vez do jogador 2. Então, aqui é exatamente a mesma coisa que a gente viu. Não precisa de eu ficar repassando com vocês. Eu só vou jogar de novo aqui para vocês verem uma coisa, ó, porque eu vou acertar, certo? Vai rodar, vai ser exatamente aquilo, vez do jogador 1. Olha lá, contagem regressiva, que legal. E eu acertei. Se eu, ó, aqui tem números, né? Só que aqui não tem número mais, tem exatamente o PROC-V, que foi o que ele setou na célula. Olha que legal. Se eu não tiver só uma coisa que é interessante de eu falar, né? Porque aqui, ó, a gente caiu direto nesse aqui, ó, que eu acertei. Só que veja que é um outro if que tem aqui dentro do if. Então, se não fosse igual, olha só, ele ia cair nesse else. Então veja que a gente consegue também criar, desculpa, é no de cima, né, ali eu tô no 2, jogador 2, a gente estava dentro do jogador 1, porque a gente tem esse grande if aqui, ó, que termina aqui. Deixa eu até dar um enter aqui para ficar mais afastado para vocês, ó, porque aqui é o jogador 2, né? Tudo isso aqui, ó, é do jogador 1. Só que aqui dentro, olha só, eu tenho outro if aqui, ó, né? Porque eu tenho vários ifs, né? Eu tenho esse if aqui, olha que bacana, né? E aqui eu tenho esse if que eu vou verificar se era igual, olha lá, se ele acertou, se o E1 era igual ao E2. Só que se não for igual, ele cai aqui, ó, é diferente. Se for diferente, o que ele faz? Ele seta de novo na célula, ó, o número, tá vendo? O número correspondente. Ele exclui lá o PROC-V e ele coloca o número, porque não pode aparecer para o usuário mais, tem que tampar a célula. Tá vendo só que legal? Ele limpa o E1 e o E2. E é isso que ele faz. Então a gente vai rodar agora, de novo, ó, em vez de jogador 1, e vamos errar. Vamos marcar aqui, ó, 2, 1, e vamos marcar, por exemplo, 5, 4. Tá, agora eu vou errar. Vai rodar a mesma coisa, vai ficar, ó, 3 segundos, tá vendo, ó? Vai ficar 3 segundos, aqui tem o PROC-V, só que depois o que ele vai fazer? Ele seta o número 3 e o número 8 de novo, que eram os números antigos que ele armazenou. Eu acho que é isso, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, tá? Não tem reset essa planilha, porque para resetar basta clicar no Start aqui, ó, que ela roda de novo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na minha opinião, é uma lógica um pouco difícil. Então, assim, tente aproveitar o máximo que você puder dessa aula. Mas não se preocupe, não é o fim do mundo se você terminar essa aula falando, não consigo criar esse jogo ainda. O objetivo aqui nunca é
você terminar a aula sabendo criar tudo, galera. O objetivo é, aula a aula, passo a passo, você conseguir criar alternativas de raciocínio na sua cabeça. E é fazendo, é no dia a dia que você vai cada vez mais se tornando um especialista, tranquilo? Não é à toa que a gente tem o módulo 4, que é um compromisso meu com vocês, de sempre tentar trazer coisas novas. Inclusive, eu não sei quando você vai ver essa aula, né? Mas eu tô gravando essa aula aqui no momento que é véspera de Natal, e eu acabei de subir uma aula para o módulo 4, uma aula optativa, que eu ensino a criar um amigo oculto automático. Então, galera, não é obrigatório, tá? Teoricamente, quem já concluiu o curso consegue criar sozinho, mas a gente não cria nada sozinho se a gente não tiver da onde tirar as ideias. E é por isso que eu trago ideias para vocês. Porque eu trago uma ideia hoje, uma ideia amanhã, e a partir das minhas ideias vocês conseguem formular suas próprias ideias. Essa que é a lógica. Tudo que está lá na aula, eu passei no curso. Mas as ideias, né, o feeling para criar coisas novas, vocês só vão ter fazendo e vendo coisas diferentes também. E esse é um compromisso meu com vocês lá no módulo 4, sempre trazendo conteúdo novo. E última coisa para terminar essa aula a próxima aula tá imperdível. É o nosso último jogo, é o jogo Show do Milhão. Ficou muito legal, ficou idêntico ao Show do Milhão que o Silvio Santos criou, e a gente fez ele 100% dentro do Google Planilhas. Galera, o mundo das planilhas é um mundo à parte, é um mundo de oportunidades, e você e eu estamos nele. Bora aproveitar. Até a próxima aula.